O fracasso antecipado, eu puxei esse ponto da pauta, porque o atual digestor da cidade, o, o Suvina, o Bicho Preguiça, ele fez o quê? Ele deu um discurso dizendo que se os candidatos dele não ganhassem, dizendo que a culpa de não conseguir fazer as coisas não era dos funcionários, que ele não contrata por competência, ele já deixou claro, né? Ele demite as pessoas que não votam nele, logo é pelo voto e não pela competência. Por mais que, assim como um relógio acerta duas vezes, ainda que esteja parado durante o dia, o prefeito, vez ou outra, acerta e tem bastante funcionários competentes na cidade. Mas, essa turma que acompanha ele, de secretariado, de diretores, na maioria dos casos, são compostos de criaturas incompetentes. Né? Então, ele já começou a adiantar as desculpas para o seu fracasso. Por quê? Ele disse, olha, a culpa é do eleitor que vende voto, a culpa é... O que é que essas listas de valorização são? O que é que essas propostas de emprego, de contratos são, se não compra de voto? O próprio ato de estar, durante o dia, no horário de serviço, a turma hoje, passeando por aí no meio da rua, supostamente ensinando a votar. O que é isso? Utilizando dinheiro público para pedir voto. O que é isso? Então, na verdade, quando ele diz, não, se nós não ganharmos, se os nossos candidatos não forem eleitos, nós não vamos conseguir trabalhar. Eu já não estou conseguindo. Estou com o governo do estado na mão. E Cruzes, daqui para Cruzes, a estrada até Boca da Mata foi o que eles conseguiram fazer numa operação tapa-buraco. Com o governo do estado, as obras de Panelas não andam. Com o governo do estado, eles não conseguem fazer, além de festa, né, o pão e o circo. O pão está faltando, por enquanto só o circo e os palhaços, né, que estão lá. Então, o que é que estão conseguindo fazer? Que discurso mais oco é esse? Ele com aquela mãozinha dele assim, oi, se conseguir, se não conseguir, se não for eleito, se não é culpa do funcionário. Já perceberam que a mãozinha esquerda dele fica assim? Se não fazer isso aqui, ele só fatiando aqui a turma, só fatiando. Se não... Sabe o que é isso, prefeito? Eu conheço. Hermenêutica é o nome disso. Se estuda hermenêutica. Sabe o que quer dizer? Com a postura do próprio povo, que o senhor cada vez falava mais alto para ver se ativava a emoção, mas o povo não se emocionava. É só dar uma olhada no discurso. Sabe o que é que acontece? O nome disso é fracasso antecipado. O senhor está antecipando o que o senhor sabe que vai acontecer. O senhor está antecipando o fracasso e já está dando a desculpa para ele. Se não andar, não está andando, com o governo do estado na mão, com um deputado lá, com o silêncio do lado de vocês. Tudo está do lado de vocês e não está andando. Mas se não ganhar a eleição e não andar, não é culpa de vocês. É culpa de quem vendeu voto, é culpa de quem comprou voto, é culpa de quem votou no outro. Né? Porque só se vota no outro, na sua concepção de calhorda, se por acaso o outro comprar o voto. Não é porque ele acredita. Os que votam no senhor, os que votam no seu partido, é porque acreditam piamente neles. Mas os que votam ao contrário é porque venderam o voto. A humanidade se divide nos que concordam com você, que são honestos, e nos que não concordam, né? Existe uma atitude mais idiotizada, um discurso mais oco, mais pobre, mais medíocre do que esse que o Rubem fez? De ficar dividindo as pessoas e dizer que os que não concordam com você é porque vendeu o voto? O prefeito teve 8.000 votos aqui no município de Panelas. Basicamente. Quer dizer que quem votou em Joelma foi porque vendeu o voto. E não porque ele conhecia, por exemplo, vereador inútil, secretário inútil. Errado foi quem votou. Eu, no caso. Que fiz e agora sou obrigado a desfazer.
Não, mas não, é 8 anos, não sei o quê. Meu irmão, eu passei 10 combatendo o ex-prefeito, vulgo coroné. Passei 10. Pra passar mais 10 aqui é brincando. Mas, faltam 2, né? 2024 é logo ali. Não é pra ontem. Não é pra já. Mas o discurso é discurso de derrotado. As desculpas, desculpa é coisa de derrotado. Se os candidatos não ganharem e as coisas não andarem, não estão andando, é culpa de quem vendeu o voto. Hoje eu fiz um comentário numa postagem do meu primo Elielto. Porque Elielto compartilhou uma imagem de Hitler e disse que nessa postagem que nem porque todo mundo segue você quer dizer que você está certo. Que é óbvio, né? Mao Tse Tung, Hitler, os membros da Ku Klux Klan, são vários seguidores, os neofascistas e etc. E aí na postagem do Elielto eu coloquei uma observação que na verdade é um dado histórico. Eu disse o seguinte na postagem, vejam. Eu disse, na Alemanha nazista, no governo da Alemanha nazista, 1939 a 1945, início e final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que não votavam no partido, que não participavam do partido do Hitler, perdiam o emprego ou não conseguiam arrumar emprego. Os nazistas só davam emprego às pessoas que acompanhavam o partido nazista. Isso é um fato histórico. Isso de fato acontecia. Lamesser, que é aquele homem que aparece de braços cruzados numa imagem que todo mundo faz a saudação nazista, ele próprio chegou a confessar, inclusive a filha dele, que escreveu uma biografia dele, diz que o pai se filiou ao partido nazista para arrumar emprego. Eles não leem porque eles não leem. Né? Não leram porque não leem. E aí, imediatamente, a turma do Leitinho chegou dizendo, sabe o quê? Olha só, você comparando o Rubem a Hitler. Eu digo, gente, mas a comparação foi feita por vocês, eu dei um dado histórico. Vocês é que estão dizendo que o prefeito só dá emprego a quem é do partido. Vocês é que estão dizendo que se não votar nele, perde o emprego. Eu só coloquei um dado histórico. Entre 1939 e 1945, o Partido Nacional, o nazismo, né, como é conhecido, só dava emprego às pessoas do partido e perdia o emprego quem não era do partido. Eu só disse isso. Quem concluiu que o atual prefeito está fazendo isso foram os próprios defensores dele. Os próprios defensores dele foi quem apontaram para ele a alcunha de Hitler, porque eu não disse absolutamente nada sobre isso. É um dado histórico. Pesquise. Leia. Se você ler Mein Kampf de Hitler, você vai ver que ele praticamente insinua isso. É tudo no partido. Se vocês observarem o culto à personalidade que nós temos no município, as tentativas, é totalitarismo, não tem outra palavra para isso. E eu não acusei ninguém, não fiz nenhuma comparação. Agora, a carapuça foi colocada pelos próprios defensores lá. Pelos próprios. Eu só dei um dado histórico. Deve estar até aqui, ó. Deixa eu ver. Tá ali, mas eu não vou pegar, não. Não adianta. Eu já recomendo livro aqui, o povo nem fala o que é que aprenderam com o livro.